Olá, pessoal. Tudo bem por aí? Eu sou o Braulio do Critibra. E hoje a gente vai conversar sobre uma das franquias mais importantes do terror moderno. Vamos falar sobre como o Pânico revolucionou o gênero nos anos 90, quem foram todos os Ghostfaces ao longo da saga, algumas curiosidades bem interessantes sobre o Pânico 7 e também o impacto que esse novo capítulo já está tendo nas bilheterias. Então fica comigo até o final, porque tem bastante coisa legal para a gente discutir. Para começar, volta comigo para 1996. Imagine a seguinte cena: uma casa isolada, um telefone tocando e uma conversa aparentemente inocente que vai ficando cada vez mais perturbadora. Essa é a abertura de Pânico, dirigido por Wes Craven e escrito por Kevin Williamson. A cena traz Drew Barrymore como a primeira vítima do assassino mascarado Ghostface, em um começo que chocou o público e entrou imediatamente para a história do cinema de terror. Naquele momento, o gênero slasher estava praticamente esgotado. Franquias clássicas como Halloween e Sexta-feira 13 já tinham muitas continuações, e grande parte do público sentia que as histórias estavam repetindo as mesmas fórmulas. Os sustos pareciam previsíveis, e o gênero começava a perder força. Foi aí que Pânico apareceu como algo completamente diferente. Com um orçamento relativamente modesto de cerca de 14 milhões de dólares, o filme acabou arrecadando mais de 170 milhões nas bilheterias. Mas o mais importante não foi apenas o sucesso financeiro. O que realmente mudou o jogo foi a forma como o filme tratava o próprio gênero. Pânico brinca com os clichês do terror enquanto ainda consegue criar tensão real. Um dos melhores exemplos disso é o personagem Randy, interpretado por Jamie Kennedy. Em determinado momento do filme, ele explica as famosas regras para sobreviver a um slasher. Regras como não ter relações sexuais, não beber ou usar drogas e nunca dizer aquela frase clássica de filmes de terror: já volto. Essas regras viraram quase um manual dentro do próprio filme. O público se divertia reconhecendo os clichês, enquanto ao mesmo tempo acompanhava uma história cheia de suspense. Outro detalhe que ajudou a transformar Pânico em algo único é o próprio Ghostface. Diferente de assassinos icônicos como Michael Myers ou Jason Voorhees, que costumam ser figuras silenciosas e quase sobrenaturais, Ghostface é mais humano. Ele fala, provoca as vítimas e muitas vezes comete erros. E tem mais. No primeiro filme descobrimos que, por trás da máscara, não existe apenas uma pessoa. Os assassinos são Billy Loomis e Stu Macher, dois adolescentes com motivações pessoais e uma dinâmica quase caótica. Billy é mais frio e calculista, enquanto Stu parece se divertir com o caos. Essa dupla trouxe um elemento de mistério para a história, porque o público precisava descobrir quem estava por trás dos crimes. No centro de tudo está Sidney Prescott, interpretada por Neve Campbell. Sidney se tornou uma das protagonistas mais marcantes do terror moderno. Ela não é apenas a típica final girl, aquela personagem que sobrevive até o final. Sidney é mais complexa, mais forte e mais humana. Ao longo da história, ela enfrenta traumas pessoais e ainda assim encontra força para lutar contra quem está tentando destruí-la. Essa combinação de humor, suspense e autoconsciência acabou criando uma verdadeira revolução no terror dos anos 90. Depois de Pânico surgiu o que muitos chamam de era pós-pânico. Vários filmes começaram a seguir uma fórmula parecida, misturando suspense com personagens jovens e diálogos que reconheciam os próprios clichês do gênero. Entre esses exemplos estão Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado e Lenda Urbana. E claro, também vieram as paródias, como Todo Mundo em Pânico, que transformou várias referências do gênero em comédia escancarada. De certa forma, Wes Craven conseguiu reinventar o slasher. O terror passou a ser mais irônico, mais pop e também mais conectado com a cultura da época. E o impacto dessa mudança ainda pode ser visto hoje em muitos filmes modernos de terror. Agora que a gente falou sobre a origem da franquia, vale a pena lembrar quem foram todos os assassinos que usaram a máscara de Ghostface ao longo dos filmes. No primeiro Pânico, como eu já comentei, temos Billy Loomis e Stu Maher. Billy guarda um ressentimento profundo contra a família de Sidney, enquanto Stu funciona quase como um cúmplice imprevisível. No segundo filme, a história muda de cenário e vai para a faculdade. E novamente temos dois assassinos. O primeiro é Mickey Altieri, um estudante obcecado por cinema que quer transformar seus crimes em um grande espetáculo midiático.
A ideia dele é culpar os filmes de terror pela violência, criando uma discussão pública sobre o impacto da cultura pop. Mas o grande choque vem com a revelação da segunda assassina, Nancy Loomis, mãe de Billy. Ela assume uma identidade falsa durante o filme e busca vingança contra Sidney pela morte do filho. No terceiro capítulo, a história vai para Hollywood. Em Pânico 3, descobrimos que o assassino é Roman Bridger, um diretor de cinema que também tem uma ligação familiar com Sidney. A motivação dele envolve rejeição, ciúmes e ressentimento. Roma manipula os acontecimentos para tentar assumir o controle da própria narrativa. Já em Pânico 4, a história apresenta uma nova geração. Os assassinos dessa vez são Joe Roberts e Charlie Walker. O plano deles é extremamente moderno para a época: cometer os crimes e depois se tornarem sobreviventes famosos. Eles querem a fama que veio com os eventos anteriores da franquia. Ou seja, o próprio conceito de celebridade começa a virar parte da motivação dos vilões. No quinto filme, a franquia se reinventa novamente. Os assassinos são Rich Kish e Amber Freeman. Eles fazem parte de um grupo de fãs extremamente obsessivos da franquia fictícia Stab. O objetivo deles é criar novos assassinatos para inspirar um novo filme da saga. É quase uma crítica direta ao comportamento de certos fãs na internet. Em Pânico 6, a história se muda para Nova York e apresenta um grupo de assassinos com um motivo muito claro: vingança. Os responsáveis são Wayne Bailey, Quinn Bailey e Ethan Landry, membros da família de Richie. Eles acreditam que Sam Carpenter destruiu a vida do filho e irmão deles, e por isso decidem continuar o ciclo de violência. Ao longo desses 6 filmes, o que fica claro é que Ghostface nunca é apenas uma pessoa. A máscara muda de dono o tempo todo, e cada assassino traz uma motivação diferente. Agora vamos falar do capítulo mais recente da franquia. Pânico 7 chegou aos cinemas recentemente. E nos bastidores, a produção foi quase tão caótica quanto os próprios filmes. Originalmente, o projeto tinha um plano bem diferente. A ideia inicial era desenvolver uma nova trilogia focada em personagens mais recentes da franquia, mas uma série de problemas aconteceu durante a produção. Alguns membros importantes do elenco saíram do projeto, o que gerou uma grande reestruturação da história. O diretor Christopher Landon também acabou deixando o filme durante o processo. Com isso, o estúdio tomou uma decisão radical: abandonar a ideia original e começar praticamente do zero. E foi aí que surgiu a estratégia que acabou definindo o filme: trazer Sidney Prescott de volta. Neve Campbell retorna como uma personagem que se tornou o coração da franquia. A história agora acompanha Sidney vivendo uma nova fase da vida, tentando proteger a própria família enquanto uma nova ameaça surge. Outro detalhe interessante é que Kevin Williamson, o roteirista do primeiro filme, assumiu a direção desta vez. Para ele, dirigir um capítulo da franquia foi algo que ele descreveu como a realização de um sonho. A proposta do filme também tenta resgatar um clima mais psicológico, com menos foco em violência explícita e mais tensão. E claro, a tecnologia também entra em cena na história. Um dos elementos curiosos do novo filme envolve o uso de deepfakes e manipulação digital de voz dentro da trama. Isso cria situações em que personagens mortos parecem voltar a aparecer, confundindo tanto os protagonistas quanto o público. Além disso, o filme está cheio de referências para fãs antigos da franquia. Existem easter eggs espalhados por toda a narrativa, desde objetos clássicos até menções aos filmes fictícios da saga Stab. Tudo isso ajuda a reforçar a ideia de que Pânico 7 funciona também como uma celebração dos 30 anos da franquia. E pelo menos em termos de público, parece que a estratégia deu certo. Desde a estreia, o filme teve uma abertura muito forte nas bilheterias. Nos Estados Unidos, o primeiro fim de semana arrecadou mais de 60 milhões de dólares, o que se tornou a melhor estreia da história da franquia. Em vários mercados internacionais, o desempenho também foi bastante positivo. Muitos espectadores disseram que voltaram aos cinemas principalmente por causa do retorno de Sidney Prescott e pela nostalgia associada à franquia. Para uma série que começou lá em 1996, isso mostra como o impacto cultural de Pânico continua vivo. Com esse resultado, o estúdio já começou a movimentar os planos para um possível Pânico 8. A ideia é aproveitar o momento e continuar expandindo a história. Ou seja,
tudo indica que Ghostface ainda tem muitos capítulos pela frente. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que Pânico ainda consegue se reinventar depois de tantos filmes? Qual é o seu Ghostface favorito da franquia? E o que você achou desse novo capítulo? Conta aqui nos comentários, porque eu realmente quero saber o que você pensa sobre isso. Se você curtiu esse episódio, aproveite para deixar o like e compartilhar com aquele amigo que também é fã de filmes de terror. Seguir o canal para não perder os próximos conteúdos. Eu sou o Braulio do Critibrar. Obrigado por estar comigo até aqui. E a gente se encontra no próximo filme.